Nós vamos falar um pouco sobre o tema de missões, que é Jesus Cristo, é a única esperança. E o tema da mensagem de hoje, vou colocar um tema que é uma pergunta. É o que move a missão, o que faz a missão acontecer. E o nosso versículo base está lá em Atos, e nada melhor que Atos, né, irmãos? Que foi ali que a igreja começou e de fato começou a gente fazer missões, né? De fato, ali colocar em prática tudo que Jesus já tinha começado, na verdade, né? Então vamos ler Atos 4, a partir do versículo 1, para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é quem este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu em nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, mandando-nos sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Amém, irmãos? É linda essa passagem. E começando, né, o tema que eu coloquei, que é o que move a missão, a gente tem que começar pelo mais importante primeiro. Porque não importa o quão bom seja um carro, uma Mercedes, uma Ranger, não importa quão bom seja, ou quanto as minhas boas e melhores intenções de tentá-lo fazê-lo funcionar, se eu colocar o combustível errado. Se ele funcionar a gasolina e eu colocar álcool, o carro não vai andar. Pelo contrário, só for estragar e tomar mais prejuízo ainda. Né? Acredito que quem dirige carro, né, sabe um pouco disso, e acho que eu não falei nenhuma besteira, né? Então, se eu colocar um combustível qual o carro não funciona, não foi feito para isso, ele não vai funcionar. Então, eu pensando, né, quando o pastor Vandir me convidou,
um pouco mais sobre esse tema e sobre missões, eu percebi que não adiantaria muita coisa chegar aqui e falar sobre vários projetos da Junta de Missões Nacionais, falar sobre o Radical Amazonas, Sertão, tem o Cerrado, tem no Sul, tem a Cristolândia aqui no Rio de Janeiro, nos grandes centros. Enfim, não adiantaria nada se a gente não entender qual é o centro da missão, ou melhor, o combustível que faz mover essa missão. E muitas vezes a gente usa os combustíveis errados, né? A gente usa dados, histórias de sacrifícios de missionários, né? Poderia pedir na EBF, o Mateus participou. Mateus é de São João de Meriti, está lá no Amazonas, numa cidade, uma comunidade ribeirinha que não tem luz. E eu chegar aqui, irmão, não tem luz, ele só vai me mandar daqui a 15 dias, que ele fica 15 dias lá, 15 dias lá. Enfim, a gente conta a miséria dos povos, que tem gente que passa fome na África, que no sertão do Brasil tem muita seca. Enfim, não que isso não seja importante, isso é muito importante a gente sempre falar. Mas não é o ponto de partida, né? Não adianta a gente chegar e atender as crianças e vamos botar flu nas crianças se a gente não tiver o que move a missão. E a missão de verdade, né, que glorifica a Deus, ela começa com a alegria no Evangelho. Sem o Evangelho não existe missão. Por que Jesus disse? Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nada do que eu falasse iria motivar os irmãos a fazer mais, a orar, a contribuir, enfim. Deus, Ele enviou o seu próprio Filho para salvar pecadores, como eu e como você. E às vezes a melhor maneira de a gente incentivar a igreja a fazer missões, pastor Vandir, é parar um tempo, às vezes, de falar sobre missões e falar sobre o Evangelho. Não é? E por que adianta eu incentivar os irmãos sobre missões se a gente não está animado, a gente não está alegre com o Evangelho? Pedro e João, eles estavam muito alegres, animados e empolgados, junto com os apóstolos e com todo o povo sobre o Evangelho. Lá em Atos 2,46 diz que todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias eles estavam juntos, com alegria, louvando a Deus. Então, se não missões, se a gente não partir do Evangelho, missões ela se torna mais um ministério competindo pela atenção e interesse da igreja. Quanto o exagero, a culpa, as histórias tristes que a gente pode contar, não nos motivará da maneira certa. A gente precisa, irmãos, amar e dar o profundo valor o que Cristo fez por missões no Evangelho. E assim a gente vai se empenhar para a gente recomendar o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a outras pessoas. E o que é o Evangelho? O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com o Evangelho? Eu falo sobre a mensagem cristã. Eu não falo em si sobre as implicações, sobre a vida, como que vive um cristão. Não, eu falo sobre as boas notícias, sobre o que Deus fez pelos pecadores por intermédio de Cristo. A mensagem sobre o que Jesus fez pelos pecadores. A única mensagem que pode salvar do inferno pecadores como eu e como você e nos levar para Deus. E tudo começou com Deus, que criou todas as coisas pela sua palavra. Do nada, Ele falou e trouxe à existência todas as galáxias, toda a realidade, tudo que existe, estrelas e planetas. E em nosso planeta específico, Ele criou a vida. O primeiro homem, a primeira mulher, Ele colocou no jardim, deu para desfrutar de tudo aquilo e de dominar e viver em perfeita liberdade. E a única restrição é que eles não poderiam comer de uma árvore particular. Mas o rebelde inimigo de Deus, ele entrou no jardim e ele tentou a mulher. E Adão, por sua vez, também não fez nada. E eles escolheram dar crédito, a não dar crédito à instrução de Deus. E ao contrário, eles deram ouvido às falsas promessas de Satanás.
E desde então, nós, seres humanos, temos feito a mesma coisa. Porque a gente acredita, toda vez que a gente peca, a gente acredita no que a serpente disse para Eva. Você não vai morrer. E tendo em vista que Deus é bom e justo, Ele punirá o pecado. Porque Deus não é um tipo de juiz que varre por debaixo do tapete para perverter a justiça. O Brasil, ele se move aí, né? Muita gente tem estado muito revoltada por causa que acredita que os juízes estão pervertendo a justiça. E Deus não é esse tipo de juiz que perverte a justiça. Deus é um juiz justo. E isso não é uma boa notícia para pecadores culpados como eu e você. Mas se revelasse contra o governo amoroso do Deus perfeito, que é um mal imaginável, ele merece uma punição severa, com duração e rigor inconcebíveis e eternos. Merecemos sofrer no inferno o castigo eterno e consciente sobre a ira de Deus. Deus, aí a gente volta lá para julho, no nosso mês jovem, mas Deus, em seu riquíssimo amor e sabedoria, Ele tinha um plano para punir o pecado e dessa forma ser um juiz justo, que a gente gosta de juiz justo, e perdoar os pecadores, como eu e você. E dessa forma mostrar sua misericórdia também. E Ele fez isso enviando em Jesus, seu Filho, igualmente eterno e divino, para assumir a forma humana. Jesus viveu uma vida perfeita e sem nenhuma rebelião a Deus. E Ele não tinha pecado, mas voluntariamente Ele se entregou, Ele assumiu o nosso lugar. E ao ser pregado numa cruz de madeira, Ele suportou toda a força da ira de Deus. O Deus Todo-Poderoso, em seu ódio justificado o pecado. E o que o nosso pecado mereceu por toda a eternidade, Cristo tomou sobre si em uma agonia amorosa. O alto sacrifício de Cristo absorveu o castigo merecido por cada pecador que olha para Cristo e confia em Deus. Deus, por sua vez, demonstrou que aceitou o sacrifício de Cristo quando ressuscitou, 3 dias depois. E esse Jesus ressuscitado agora ordena a todos, porque não há nada que não pertença a Cristo, de todos os lugares que se afastem do pecado e confiem nele. E surpreendentemente não temos apenas a promessa de perdão de pecados, mas também a promessa de adoção como filhos, amados do próprio Deus, o qual nós temos ofendido. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo, podemos desfrutar da paz, que é reconciliação com Deus, e agora da esperança segura e da eterna alegria com Ele. E esse é o Evangelho bíblico. E ele é verdade para todas as pessoas, de todas as línguas, de todas as tribos e todas as nações. Porque às vezes a gente pensa, Daiane, inclusive o tema de missões, ele vai abordar bastante, né, os irmãos vão ver, sobre os excluídos sociais. E a gente pensa, Daiane, como que eu evangelizo um mendigo? Como que eu evangelizo um homossexual? Como que eu evangelizo um emo gótico, um roqueiro? Como que eu evangelizo a galera ali na 7? Como que eu evangelizo minha sobrinha, minha filha? Do mesmo modo, o evangelho. Não tem diferença. O evangelho para o gay, o evangelho para o mendigo é o mesmo. E a gente vai ver em João e Pedro como eles não alteraram mesmo diante de toda pressão o evangelho. Melhor trocar, né, que está falhando. E a melhor coisa que a gente pode fazer, não importa o nosso cargo na igreja, é crer nesse evangelho. E não importa também quem somos, é crer nesse evangelho, porque o evangelho é o mesmo para todos. Devemos refletir sobre isso e medir tudo em nossas vidas a partir de agora sobre a ótica desse evangelho, né? Sobre o óculos desse evangelho. Quando eu tiro o óculos, eu enxergo tudo embaçado. Então, quando eu coloco o óculos, eu enxergo agora o mundo a partir desse óculos. Inclusive, o mundo, para mim, é um pouquinho mais escuro que minha lente escurece. Então, eu não vejo tudo muito claro como está. Então, o Evangelho faz isso, ele muda a nossa visão. E devemos também, irmãos, orar pelos líderes da nossa igreja e
com toda gentileza, encorajar, com todo amor, todo carinho, encorajar para que eles tomem a frente na defesa desse evangelho. Ser grato a eles, agradecer a eles cada vez que eles tornam este evangelho compreensível nas pregações e os incentivar a ver a paixão por fazer missões no mundo inteiro como uma implicação bíblica, natural do evangelho. A gente vai ver em Atos, né? Eu convido os irmãos a lerem Atos, que ali tudo aconteceu de uma forma muito natural. Então, né, se você é pastor, nós temos 2 aqui, se você é um líder, temos vários aqui, nós precisamos expor esse evangelho, não apenas em apelos evangelísticos, mas em todo o tempo. Porque os já salvos, né, nossos cultos, nas nossas reuniões da igreja, a gente precisa ser sempre, todo dia lembrados, irmãos, e ajudados a se maravilhar no fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Lutero, que foi o grande reformador, talvez a gente veja ele como o cara crente, inventor e tal. Ele falava, eu preciso ouvir o evangelho todos os dias porque eu esqueço. Meu velho homem morreu nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar. O infeliz boia. Ele sabe nadar, então eu preciso matar ele todos os dias. Então, onde quer que as pessoas considerem a obra de Cristo como algo muito bom e valioso, e missões é um sacrifício de fato, e glorioso e consciente, né, a gente precisa entender que a glória do Evangelho, e não a necessidade humana, é um combustível autossustentável de missões. Não é o que o homem precisa. Ah, não, Daiane, aqui estão precisando de água lá no sertão. E isso é algo muito importante. Mas o que move mesmo missões é o Evangelho. E o que é a missão? O que é missão? Missão é a missão da igreja, né? Que é nossa, como igreja, é mostrar a glória de Deus por meio da proclamação do Evangelho a todos os povos, reunindo a igreja em todos os cantos e enchendo as igrejas com discípulos que obedecem a Deus e o louvam por sua graça para sempre. E como que a missão segue em frente? Por meio da dependência cultivada em oração, da proclamação do Evangelho, do discipulado bíblico e da plantação de igrejas. E que tipo de missionários a gente deve apoiar? Os que são biblicamente fiéis, os que perseveram, e os que proclamam o Evangelho e amam a igreja. Então, qual deve ser o objetivo final de missões? São pessoas transformadas em igrejas bíblicas que, por fim, serão reunidas a uma multidão celestial que louva para sempre o Cordeiro de Deus. Naquele dia, estaremos todos nós juntos, de todas as tribos, línguas e nações, louvando ao Senhor. Isso é lindo, irmãos. Eu vi um vídeo, né, de vários ministros de louvor de vários países, da Itália, da Coreia, do Japão, da Alemanha, do Brasil, que foi representado pela Ana Paula Valadão e o André Valadão, do México, eles cantando a canção do Apocalipse, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eles cantando, irmão, mas cada um na língua deles. Que lindo, irmãos. Aí no final estou colocando em inglês, né, que é a língua universal. Mas que lindo, gente. Naquele dia estarão todos louvando ao Senhor. E a missão, ela avança por meio disso, né, por vidas santas, pelas orações sinceras, pela proclamação do Evangelho, pela multiplicação de igrejas saudáveis. E Pedro, né, a gente indo para o texto agora, olha só que interessante. Pedro, ele negou Jesus antes, né? Antes desse fato em Atos, ele negou Jesus diante de uma mulher que naquela época ela não apresentava nenhuma ameaça para Pedro. E agora, diante do sinédrio, diante dos anciões, diante de todo o povo de Israel, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele proclama o Evangelho. Mesmo diante de toda opressão e perseguição, Pedro e João,
se a gente perceber, eles não mudaram, eles não alteraram, eles não aumentaram, não diminuíram, nem adaptaram a mensagem. Que mensagem? A mensagem do Evangelho. Se a gente vê lá no versículo 10, diz assim: saibam, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante de vocês. Este Jesus é a pedra que construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Imagina, gente, o Pedro que negou Jesus lá num pátio diante de uma mulher, levantou e agora falou isso. E o que aconteceu depois? Eles viram a coragem de Pedro e de João e percebendo que eles eram homens comuns, ali iletrados, né? E sem instrução ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E essa é uma coragem e uma ousadia que só o Espírito Santo dá. E homens sem instrução, né, iletrados ali, significa que eles nunca tinham estudado com nenhum rabino de renome, porque o pessoal da época ali do Sinai, eles sabiam onde estavam os jovens que eram estudados, talentosos, eles sabiam onde eles estavam. E eles nunca tinham visto Pedro nem João com nenhum deles. Então, de onde que Pedro e João eles tiraram tanta informação? Eles devem ter se questionado. Eles citaram o Antigo Testamento, eles citam Salmos ali, quando eles falam da pedra angular, eles citam Salmos. Aí eles ficavam pensando, gente, só pessoas que estudaram tinham acesso à interpretação bíblica através dos rabinos, sabe disso? Como que eles sabiam? E aí eles reconheceram que Pedro e João tiveram estado com Jesus. Se a gente lembrar lá, quando Pedro negou Jesus, em Mateus 26:3, diz assim, a mulher vira para ele e fala assim, você certamente é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Igual aqui em Atos. O modo de falar de Pedro também denunciava que ele estava com Jesus e eles reconheceram isso. Só que agora Pedro, ele não nega, ele não amaldiçoou, que ele amaldiçoou a mulher. Ele amaldiçoou a mulher, ele jurou e agora ele não faz nada disso. E nem negou. Eles haviam estado de fato com Jesus de noite. Eles ouviram Jesus orar. Eles sabiam como que Jesus lia as Escrituras, qual era seu modo criativo através de parábolas e trazendo a mensagem profunda. E eles encontraram ali a sua vocação. Eles já haviam estado com Jesus, de fato. E nós não fomos largados, irmãos, sozinhos, dependendo de nossos próprios recursos, que muitas vezes não produz nada. Para descobrir como que a gente cumpre a missão, como a gente vai ver durante esses meses esse logo, essa logo aqui, a Bíblia diz tudo sobre isso. Deus, ele é bondoso demais e sério demais para fazer algo assim, nos abandonar. Ele é bom demais, ele não vai nos abandonar. Então, com esses princípios estabelecidos, a gente começa a entender. E Pedro e João sabiam bem disso. Eles fizeram um milagre que ninguém tinha como contestar. Essa foi uma das raivas lá do pessoal. Eles não tinham como negar, se os irmãos lembrarem, né, eles curaram um homem que não andava, eles curaram um aleijado, que tinha mais de 40 anos. E aí, o cara não andava durante 40 anos, agora ele anda. E mesmo diante de ameaças, eles sabiam que o que importava era obedecer e agradar a Deus e não aos homens. E ele fala um dos versículos que eu acho mais lindo, irmãos, que ele fala assim, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E nós, quando vimos e ouvimos a palavra de Deus, a gente não pode deixar de falar. E como que a gente vê e ouve a palavra de Deus? Através do contato diário com Jesus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, como João e como Pedro,
que todo dia eles ouviam e tinham contato com o Evangelho. E eles jamais deixaram de falar sobre ele. Porque quando a gente ouve, não tem como esconder. Em Atos ainda tem uma outra passagem, Atos é lindo, né, irmãos? E interessante também que onde eles chegavam, tinha um tumulto. Aí teve um bispo, acho que da Inglaterra, que ele falou assim: eu estou muito chateado, porque onde Paulo chegava, tinha tumulto. Onde eu chego, eles me recebem com chá? Eles me dão um chazinho. Tem alguma coisa de errado aí. Mas se a gente vê um pouco mais para frente, em Atos, a gente vê mais dessas histórias, né? Que eles não se calavam diante dos homens. Eles não alteravam a sua mensagem. Então, eles jamais poderiam deixar de falar dele. Paulo, quando ele foi preso, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Então, né, essa palavra que contagia, que contagiou a igreja primitiva, a primeira igreja, precisa nos contagiar também. E é isso que faz mover missões, é isso que nos fará contribuir, é isso que nos fará orar, é isso que nos fará enviar pessoas, apoiar pessoas, quando a gente entende a alegria no Evangelho. E esta é a missão, e este é o Evangelho que nos move, isso que deverá e que deve nos mover, não durante esse mês, mas durante toda a nossa vida. Em Atos 17:2 diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Que possamos viver em Cristo e no seu Evangelho, nos mover em Cristo e no seu Evangelho e existimos. Eu lembrei, eu tinha esquecido, mais na frente, em Atos, eles têm uma passagem, né, que tem tumulto também, e eles são presos, e aí não tem nada para acusar eles, era pura inveja do pessoal, eles não queriam Cristo, e aí um dos líderes lá, ele levanta e fala assim: gente, olha só, surgiu um Judas, não era o Judas que traiu Jesus, nenhum discípulo, mas ele foi um revolucionário. E aí levantou com ele mais 400 pessoas também. A Judas morreu, pouco tempo depois, acabou. Não tinha mais ninguém nesse movimento. E surgia na época de Jesus vários revolucionários, várias pessoas, várias ideias, várias propostas, e o povo ia umas 400 pessoas, 500 pessoas, só que quando eles morriam, acabava, o povo esquecia, ia atrás de outro. Aí o cara falou assim: olha só, gente, se isso aí não for de Deus, Jesus morreu tem pouco tempo, né? Esse Jesus que eles falam aí que é o Messias. Então daqui a pouco acaba. Mas se for de Deus mesmo, vai permanecer. E quem somos nós para lutar contra Deus? Vai acabar que a gente pode até estar lutando contra Deus. E está aqui até hoje, né? Vários movimentos, irmãos, acabaram. Vários outros movimentos vão acabar. A gente vive uma época, né, de muita militância, de muita polarização. Isso tudo logo vai passar. Daqui a um tempo passa. Daqui a pouco os líderes morrem, né, e eles vão esquecer. Assim como tantos outros movimentos revolucionários que tiveram. Né, os hippies, a gente não vê mais nenhum hippie hoje. Né? Mas a palavra de Deus permanece, o Evangelho permanece, porque é algo de Deus. Aquele cara meio que conta, ele profetizou isso. E aqui estamos. Então, irmãos, o Evangelho, ele sempre vai permanecer. E que possa ser isso o que te move. Essa chama que arde no seu peito. E que a gente possa, como igreja, juntos, vivermos, nos movemos e existirmos neles. Amém?